E aí galera, beleza? Eu sou o Ricardo Amaral e desta vez eu quero trazer para vocês como trabalhar com luz volumétrica. E vocês vão ver que é bem simples. Para começo, a gente precisa procurar o material Corona MTL ou o próprio Corona Volume. Que a única diferença dos dois é o que? O volume eu já tenho, digamos, a parte que me interessa aqui, né? Que é a parte de absorção e scattering. No MTL ele está aqui, ó, Volumetric and SSS, que eu tenho aqui absorção e o scattering igual ao meu volume, certo? Porém, quem está estranhando aqui é por eles, na versão 1.7 agora a gente tem uma alteração aqui no nome, né? Antes eu acho que era só Volumetrics e a gente não tinha esse mode e nem o Subsurface Scattering aqui embaixo, era só este cara aqui mesmo, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é que não interessa se você trabalhar no MTL ou no volume, você vai ter o mesmo resultado. Então, para você ligar agora ele na nossa cena, a gente precisa jogar aqui no Render Setup e no Global Volume Material. A gente vai jogar um dos dois. No caso, eu vou até usar o MTL aqui mesmo. E mais à frente do vídeo eu vou trabalhar com volume e vocês vão ver que vai dar na mesma. Então, primeiro, né, porque eu liguei aqui no Global Volume? Pois esta aba de Global Volume é aqui que a gente vai criar a nossa atmosfera, que no 3D, por padrão, a gente não tem atmosfera, sabe? Se você tem um objeto, olhar de longe, olhar de perto, você não tem diferença, né? Pois ele não tem atmosfera por padrão. Você precisa criar aqui uma atmosfera e por isso ele chama Global Volume, que ele vai pegar, né, na nossa atmosfera infinita este material. E este material, deixa eu voltar ele aqui. O que a gente vai criar? A gente vai criar uma simulação de partículas no ar, que é assim que a gente cria a nossa volumetria na luz. Então, basicamente, a gente vai ter aqui a absorção e o scattering para trabalhar. Na absorção, a gente precisa dar a nossa distância, que vai ser o nosso alcance visual. E não apenas visual, mas o alcance que a luz vai chegar, né? Pois se você colocar aqui um alcance bem pequeno, ó lá, minha fonte de luz eu nem consigo mais enxergar, pois limita, né, a distância que minha luz vai conseguir percorrer. Então, por fins de demonstrativo, eu vou colocar um valor aqui também que é um pouco baixo, que é 10 metros, mas no meu caso vai funcionar super tranquilo. E beleza. E agora a gente tem o scattering, que o scattering, ele sim, agora que a gente vai fazer sentir a volumetria, pois quando a gente puxa aqui ele por total branco, né, que no caso eu quero que a minha atmosfera se comporte, digamos, mais correta, pois eu posso colorir a minha atmosfera também e criar uma atmosfera mais fantasiada, né? Como se tivesse Marte, você vai colocar mais avermelhada, sabe? E vai a gosto, né, de acordo com o que você precisar. Mas eu coloco em branco puro mesmo, pode esticar lá no máximo. E a gente já tem aqui nossa representação, né? E o scattering, como ele trabalha? Ele é a dispersão da luz. Então, quando a gente liga ele, a gente consegue ver aqui o efeito, pois
Os raios de luz vão se rebatendo na minha partícula aqui e vão se dispersando por todo o espaço, né, toda a nossa atmosfera. Ela é um spot, né, e eu consigo ver, ó lá, uma incidência aqui também atrás dela, né, pois as minhas partículas vão se conversando ali, vão criando um GI, né, propriamente dizendo. Mas a gente pode ver que esse efeito aqui é bem pesadinho, pois ele está calculando ao infinito. Então são muitas partículas para ele ir rebatendo e criando todo o efeito. E uma maneira da gente simplificar isso é utilizando o single bounce, que ao ligar eu vou ter apenas computando na parte da minha iluminação direta e não mais na indireta, né? Então eu não vou ter a partícula conversando por maneira de GI, apenas em iluminação direta. E até aproveitando esse exemplo aqui, caso você quiser fazer uma lanterna ou uma luz de palco, você só precisa vir aqui, ó, e direcionar a sua luz, que você vai criar uma espécie de spot. E ao direcionar a luz, você cria o spot. Olha lá, acontecendo ele ali todo bacaninha. E basicamente, em termos de como criar uma luz volumétrica, é apenas isso. A gente cria um material global e todas as nossas luzes vão se comportando já por automático. Eu não preciso ir lá falar que a minha luz precisa ser volumétrica, né? Você não tem configurações. É apenas você vai colocando as luzes e o material global já sabe ali, né? Ele vai criar a nossa volumetria para as luzes. Por isso, esse vídeo eu vou separar ele em 3 partes, que vai ser esta aqui, que era apenas o conceito, e agora na próxima etapa eu vou mostrar para vocês como trabalhar utilizando no ambiente externo, criando as famosas luzes de Deus, né, o God Ray, que eu vou mostrar para vocês agora. Então, dando continuidade agora com o ambiente externo, eu quero mostrar primeiramente como fazer o God Ray. E é muito simples. Com o volume ou o MTL, vai dar na mesma. A gente só precisa ligar aqui o single bounce e aumentar a distância. Você pode colocar aqui, ó, vou colocar 50 metros, pois quanto maior a minha distância, mais sutil é o efeito, e quanto menor a minha distância, um pouco mais evidente, porém eu perco um pouco da minha luz da minha cena. E aí você pode falar, poxa, mas mesmo assim ainda não está tão evidente, né? Eu diminui a distância e não ficou tão evidente. Acontece que para você deixar ainda mais presente os raios, você precisa direcionar eles. Então, de acordo com como você vai direcionando lá, você vai deixando a luz mais forte e eles ficam mais aparentes. Vou colocar aqui, ó, para 0,7, onde vamos ver, ó, um raio bem mais forte e o God Ray está acontecendo, né, de uma maneira mais artística, assim, bem mais evidente. A distância, se você colocar mesmo para 50 metros, vai dar para ver, pois não é uma distância ainda que inibe o efeito, pois se eu colocasse uma distância muito grande, aí sim eu ia inibir mais o efeito. E essa distância também, uma dica para você criar no caso você quiser criar apenas em função de atmosfera, né? Se quiser gerar uma atmosfera mais real, uma dica que eu dou sabe o aplicativo de clima que vem no Windows, que é este cara aqui mesmo? Ele tem aqui, ó, falando da visibilidade.
E essa visibilidade, esses 10 quilômetros, é a mesma distância que a gente coloca aqui. Então, se eu colocasse aqui 10 quilômetros, você ia ver que eu não vou ter o God Ray. Porém, se eu fizesse um render aéreo, né, ou se tivesse vários objetos lá longe, né, com 10 km de distância, isso ia me dar um render muito mais plausível, né, com a vida real, caso eu tivesse voando em algo do tipo, né, um render aéreo. E essa é apenas uma dicasinha que eu dou para vocês. Então, agora eu quero mostrar para vocês também, até aproveitando que a gente está em ambiente externo, eu quero mostrar como criar uma neblina. E para criar a neblina, agora a gente vai precisar usar o Corona Volume, pois ele tem apenas uma diferença do MTL, que é essa aba de emissão. Essa emissão é a mesma coisa que um material autoiluminoso, e é isso que a gente vai fazer agora com as nossas partículas. Eu vou ligar aqui, ó, um branco puro para minhas partículas elas mesmas iluminar. Porém nada está acontecendo, pois eu tenho que colocar aqui, ó, a minha distância. Eu vou utilizar a mesma da minha absorção. E eu, no caso aqui, nada está acontecendo também, pois, como eu falei, eu tenho uma visibilidade muito grande. E para você ter a neblina, você tem que ter uma visibilidade muito pequena. Então, eu vou colocar aqui minha visibilidade vai para 15 metros, igual a minha absorção, 15 metros. E a gente vê agora, ó lá, uma neblina já acontecendo. E também nem era preciso eu ter um sol para gerar esse volume de luz, pois agora a minha própria partícula já emite luz, o que a gente vê que nem tem diferença caso você remover um sol. E assim, primeiramente eu quero mostrar para vocês uma pequena diferença, que lembra quando eu falei que quando a gente trabalha em single bounce, a gente não tem um rebatimento de luz? E isso está acontecendo agora, pois eu coloquei o meu chão verde um tanto forte, bem proposital, pois reparem aqui na casa que a gente não tem tons verdes, a cena ficou bem monocromática, não só porque minha casa, todos os meus objetos que são cinza e apenas meu chão é verde, mas é porque neste modo apenas iluminação direta das minhas partículas ele está comportando a luz, e não mais agora utilizando indireta e indireta, que é o GI, e gerando aqui um próprio GI na minha cena. E é isso que eu vou mostrar para vocês como fazer agora da maneira mais correta. Pois nessa aqui, se você tivesse todos os materiais, ia ficar legal? Ia. Mas ainda ia ficar devendo, pois a gente não vai ter o nosso GI sendo computado corretamente. E para isso, a gente precisa desligar o Single Bounce. Porém, quando a gente desliga o Single Bounce, a gente vai ver que a cena vai ficar bem mais clara, bem mais estourada, pois agora ele está computando a luz, digamos, de uma maneira mais correta, e com isso acabou estourando um pouco mais. Para você inibir isso, o que você pode fazer? Até como a maneira como se comporta, você pode ver que agora a neblina ficou até mais densa, né? A nossa distância ficou ainda mais, digamos, precisa. Eu vou aumentar um pouco aqui a minha distância, pois eu vou fazer bem como estava antes.
quero copiar um pouco aqui como ficou a minha outra cena, até para mim depois comparar. Ó, vou aumentar um pouco mais a distância. E sim, conforme você for aumentando a distância, maior, menos exposição, né, você vai tendo, né, menos intensidade da luz a gente acaba tendo. E aí com isso, ó lá, a gente vai trazendo aqui a luz para mais como estava antes. E eu tenho aqui minha neblina, ok. Caso você queira dar um ajuste mais fino, eu recomendo o que? Mantenha sempre essas duas distâncias no mesmo valor. E agora aqui no Color, qualquer coisa você dá uma tiradinha aqui. E olha lá, aí você tira um pouco da exposição, né? Você dá um controle mais fino. Eu acho que desta maneira é a melhor maneira de se trabalhar. Agora eu vou bater um render aqui, até para a gente comparar. E também vai dar para a gente perceber que o nosso render agora vai ficar um pouco mais pesado, né? Pois agora, como eu estou computando partículas ao infinito, isso vai compensar um pouco aqui também. Fora porque também está compensando ao GI. E no caso é o GI que está pesando a minha cena. Porém, logo quando ele abrir aqui no primeiro e segundo passe, já vai ficar bem igual antes. Aqui geralmente os primeiros passes que costumam demorar um pouco mais. Mas aqui eu também nem vou esperar ele zerar meu ruído. O que eu quero mostrar para vocês que reparem como agora a minha casa ela está mais esverdeada, né, como é o cenário, e até minha própria neblina ganhou um pouco de coloração. A gente tem uma coloração ó, que é um pouco mais diferente aqui na neblina, e de acordo a gente vai para o céu aqui, ó, a gente tem um pouco mais também de diferença. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Veja a diferença de agora a gente ter um GI e não ter GI na nossa iluminação. E basicamente é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Como criar um God Ray. E também, caso preferir, criar uma névoa ou uma neblina, né? E aí vai, de acordo com a sua intensidade ali e tudo mais, vocês vão controlando. Então, basicamente é isso. Agora, vou mostrar para vocês como criar o God Ray num ambiente interno, pois tem um pulozinho legal que eu quero mostrar para vocês. E agora, por fim, eu quero mostrar para vocês como trabalhar com God Rays em ambientes internos, pois dá para você fazer igual a gente veio trabalhando o vídeo inteiro, que é setando um valor aqui na absorção, tendo o scattering em branco, né, single bounce. Você vai ter essa perca aqui de luz, porém durante o render você pode vir aqui e compensar com uma exposição, certo? Vou colocar aqui um pouco mais de exposição e aí vai dar pra gente ver aqui o efeito acontecendo e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui eu vou fazer esse render por 1 minuto e eu vou mostrar o real problema que é trabalhar desta maneira. Então, o que a gente pode notar agora é que com 1 minuto de render eu tenho 14,8% de noise level, o que é um pouco bastante, sabe? E aí que vem um pouco da mudança da maneira de a gente trabalhar com God Rays em ambientes internos. A gente tem que fazer uma otimização para a gente ganhar um pouco mais de tempo. Então, como que nós podemos otimizar? Eu vou pegar a vista top e aqui está a minha janela.
Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar um box e cruzar todo o espaço da minha sala aqui. Deixa eu mostrar melhor para vocês. Olha lá, eu estou cruzando ali todo o espaço da minha sala. Porém, não é interessante deixar uma malha ocupando o mesmo espaço da outra. Então, com isso, você desce aqui um pouco, só para todo esse box atravessar todo o objeto, né, que seria a minha sala aqui. E é isso aí. Volto para minha câmera. Agora, selecionado esse box roxo, você ativa o material do volume. Porém, antes de bater o render, tem que se lembrar de desativar o Global Volume. Que aí agora sim a gente vai ter apenas esse box aqui como a fonte que tem partículas. E o resto da minha cena não vai ter mais essas partículas. Então agora eu vou deixar esse render aqui até 1 minuto também. E eu vou mostrar para vocês o quanto de nós vamos ter. Olá, nós temos 8,88% de noise level. E além da gente ter um efeito mais forte, eu não precisar compensar aqui muito na minha exposição da minha cena, pois eu só tenho partículas aqui nessa região da minha janela. Então você tem menos cálculo para o seu motor de render e você consegue trabalhar melhor. Fora que agora você tem muito mais controle, né? Pois você pode, que nem aqui, se quiser deixar mais fraco, você pode vir aqui tirar um pouco no scattering, ou aumentar essa distância, também é dado bem praticamente na mesma. Ou se você quiser aumentar ainda mais esse efeito, você pode colocar um valor bem baixo de distância e você ter um efeito muito mais forte, e aí fica muito a critério de gosto. E basicamente é isso que eu tinha para passar para vocês. Então a gente se vê no próximo vídeo e valeu e falou!